Amados, nós estamos na presença de Jesus agora. Aqui. Quando o louvor começou, Jesus entrou com dois anjos, passeou no nosso meio. E na hora que nós começamos a cantar, viemos aqui para adorar, que ele se colocou aqui recebendo o louvor e adoração. E os anjos ficaram, um de cada lado aqui do palco, também prestando adoração àquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele está no nosso meio. E eu queria dar dois testemunhos. Eu praticamente, de quinta-feira, estou lá com as crianças e não falo muito do que Deus está fazendo, né? E eu gosto do modo como Deus age. Não só aqui na igreja, mas na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. Nós temos que ver Deus agir. E eu queria ter dado esse testemunho domingo antes do retiro, não deu, porque tinha muita gente dando testemunho, glória a Deus por isso. Mas eu não posso deixar de dizer que todas as coisas estão debaixo da mão e do poder do nosso Deus. A minha irmã Sirlene, ela tinha um dinheiro para receber do Fundo de Garantia da Continuativa, e eu, não era meu dinheiro, dinheiro dela, né? E ela chegou para mim e ela falou assim, olha, nós sabemos de uma pessoa que está precisando, eu estou querendo ajudar essa pessoa, tá bom? Eu falei, tá bom. Se isso está no teu coração, o dinheiro é teu, você faz o que você quiser. Não, mas você concorda? Eu quero que você me ajude a administrar isso. Eu falei, não, eu ia, se fosse meu dinheiro, eu daria mesmo, né? Mas é teu, se você quiser ajudar, eu acho que a pessoa vai ficar muito feliz. E dinheiro na segunda-feira, antes do retiro, né? E eu não sei por que cargas d'água, porque todas as coisas estão debaixo do poder de Deus, o governo antecipou para o sábado. Primeira a ser atendida na Caixa Econômica. Chegou lá cedo, foi a primeira a ser atendida, e ela já estava com a conta dessa pessoa para quem ela iria transferir um valor, né? E transferiu. E aí ela chegou em casa e eu fiz assim, então você avisa, né? Aprender. E ela ligou para a pessoa e fez assim, olha, eu recebi um dinheiro do Fundo de Garantia e queria te ajudar um pouquinho. E falou assim, eu te dei, só um exemplo assim, eu te dei R$ 1.000. A pessoa do outro lado entendeu R$ 100. Não sei por que cargas d'água, porque 1.000 não tem nada a ver com 100, mas a pessoa entendeu 100. Deus abençoe, tá bom, porque a pessoa é cristã. Transcorreu normal, quando foi de tarde, toca o telefone e eu atendo a pessoa. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? A Sirlene fez alguma coisa errada? A coração já começou a parar, né? Assim, o que a Sirlene fez de errado? Não, ela depositou tudo na minha conta. Ela depositou R$ 1.000. Eu falei, calma, que susto que você me deu. É R$ 1.000 mesmo. Ele fez, o quê? Não é 100? Falei, não, é os 1.000 mesmo. Eu não acredito. Eu não tinha dinheiro aluguel segunda-feira. Tinha o dinheiro e ainda ia sobrar para pagar o aluguel e ainda para pagar mais alguma coisa. Eles estão na mão do Senhor. Ele antecipou para o sábado para que na segunda-feira ele pudesse cumprir com o seu compromisso de pagar o aluguel. E eu louvo a Deus por isso. Ele move tudo. Deus agido. E aí, na segunda-feira agora, a Sirlene foi para operar da segunda vista. Da primeira vista, 5h30 da manhã, e saímos de lá às 5 horas da tarde. Chegamos para 6. Entrou no centro cirúrgico, 7 horas da manhã. Ela era a segunda para fazer a cirurgia. Mas a minha irmã é diabética. A pressão estava ótima. Quando foram medir a glicemia, 330. Ah, não vamos operar. Não vai operar? Aí ele fez, não, nós vamos dar insulina R e vamos esperar isso abaixar. Se chegar a 200, a gente pode operar, senão não. Diz assim, tá bom, então vamos esperar. Deram 8 unidades de R. Quando eu dava para ela, eu dava 2, 3, deram 8. Eu falei, não, vai despencar agora, né? Vai cair lá no pé. Eu estava confiando na insulina.
Na insulina mesmo. Aí, passou 1 hora, 2 horas. Aí o médico apareceu lá fora. Eu falei, e aí, doutor? Sinto muito, tá 290. Falei, tá bom, vamos esperar mais um pouco. Ele, demora mesmo. Tá bom. Então vamos esperar mais um pouco. E aí eu comecei com Deus. Deus, nós chegamos aqui tão cedo. Vai ser que nem da outra vez. Ela só vai operar de tarde. Nós vamos sair daqui 5 horas da tarde. Comecei a reclamar com Deus, né? Aí, passou mais um tempinho, eu fui lá, e aí, fez? Ela me respondeu, acho para 285 só, não vão operar. Fiz calma, assim, sentei. Aí falei, Deus, não aguento isso. Não quero saber, abaixa logo essa glicemia. E eu ainda fiz assim na minha oração, abaixa logo aquelas orações nemias, porque uma senhora do meu lado fez, vamos pedir para Deus abaixar a glicemia. Eu fiz, já pedi. Foi só eu falar, já pedi? Acompanhante de Sirlene Darrigo, por favor. Não deu nem 2 minutinhos. Sou eu. Então, por favor, vem que ela vai se trocar para entrar no centro cirúrgico. Ela entrou no centro cirúrgico 20 para o meio-dia. 3 horas da tarde, nós estávamos indo de volta para casa. E o médico fez assim, ela vai ter uma infecção nesse olho, tá? Aí eu virei e fiz assim, não vai não. E não teve. Terça-feira nós estivemos no médico, o médico virou e fez assim, nem parece que você foi operado. Não parece, sua visão está perfeita, vai ficar embaçada por um tempo, vai usar óculos para perto, daqui um mês, mas nem parece que você sofreu uma cirurgia. Então eu louvo a Deus, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem e o coração do rei está na mão do Senhor, e ele inclina para onde ele quer. Amém? Tenho pensado numa palavra, eu ministrei essa palavra terça-feira lá na Zona Leste. Eu queria compartilhar, obviamente não tanto tempo quanto foi na Zona Leste, mas só algo. Os irmãos que está no livro de Esther, diz o pastor Carlos, Esther. Carlos disse que nós mudamos o nome da filha dele. Capítulo 6, ele ficou bravo. Que Carlos é engraçado, ele é um cidadão engraçado. Esther, capítulo 6. Esse é um livrinho de achar, mas está na Bíblia aí. Antes de Jó, se não me engano. Né, Dorothy? Esperto, Dorothy. Ligeiro, hein? Da hora, Dorothy. Esther, capítulo 6. Achamos? Naquela noite, o rei não pôde, versículo 1, não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e neles se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, quando da porta que tinha procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai? Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca que Amã tinha preparado. Deixa eu compartilhar rapidinho algo com os irmãos. Deus falou comigo na terça-feira e eu tenho pensado nessa frase que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria dizer aos irmãos, em nome de Jesus, não é o nosso papel tentar entender como Deus faz as coisas. O nosso papel é crer que Ele faz as coisas. Às vezes nós tentamos entender e o cabeção pira. Às vezes nós tentamos entender e ficamos meio que xaropes. Porque não tem como entender Deus. Deus trabalha como quer. Se Ele quiser mandar o governo antecipar para sábado, Ele faz. Se Ele quiser mudar as circunstâncias, Ele faz. Então nós não temos que tentar entender como Deus faz os milagres. Nós temos que crer
que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu tenho pensado nesse texto. Esse texto tem me impressionado muito, porque eu tenho dito aí, por alguns lugares que tenho ido, que eu não acredito mais em coincidências. Não acredito. Acredito que Deus trabalha com propósitos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas o livro de Esther é um livro muito curioso, um livro muito bonito, um livro bacana de se ler. Só que não aparece o nome de Deus no livro de Esther. Não tá, você não vê. Só que quando você lê com atenção, você vê Deus trabalhando o tempo todinho no livro. Então, às vezes, parece que você não vai ver Deus. Mas eu queria dar uma boa notícia para você. Deus está sempre trabalhando a nosso favor. Deus está sempre trabalhando por nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes você não está vendo. Às vezes está tudo meio obscuro. Às vezes está tudo meio estranho. E parece que a sua oração não passa. Já teve essa sensação, não queria demorar muito, mas já teve essa sensação de que você ora e você parece um eco, a bola bate no telhado e volta, parece que a coisa não está acontecendo. Já passou por isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Continue orando. Mesmo que pareça que a oração está passando, não está passando do teto, continue. Porque o teu Deus, ele está trabalhando ao seu favor. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele resolve estender a mão dele, acabou. A Bíblia diz que Mordecai estava no dia certo, na hora certa, para ouvir uma conspiração contra o rei Assuero. E a conspiração dos servos do rei era: vou matar o rei. E Mordecai ouviu essa conversa, diz para Esther. Esther vai lá, comunica ao rei, averigua essa situação e chega à conclusão que é verdade. Pega os homens, enforca os homens que iam matar o Mordecai, e o rei Assuero, e teve-se um grande livramento. A Bíblia fala de um homem chamado Amã, que odiava Mordecai por uma razão. E a razão que Amã odiava Mordecai era que Mordecai não se dobrava diante dele. Todo mundo tinha que adorar porque ele tinha ganhado muito ibope no reino, e ele achava que todo mundo tinha que adorar ele. E Mordecai não adorava ele. E ele descobriu que Mordecai era judeu, ficou endemoniado contra Mordecai e armou uma forca para matar Mordecai. Mas sabe o que eu acho incrível? Eu acho que Deus olha as coisas lá de cima e ele começa a mexer as peças. Está dizendo isso nas aulas de terça-feira. Eu acho que Deus olha lá de cima as coisas e Deus começa a mexer as peças, e ele mexe as peças certas para poder cumprir e executar o propósito dele nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu olho para esse texto de Esther e eu fico muito fascinado por ele. Porque é tudo muito sincronizado. E alguém pode ler esse texto e dizer assim: aconteceu por acaso. Foi coincidência. Mas se você é crente, você olha para isso aqui e você vê Deus trabalhando nisso aqui e você vê como Deus é poderoso. Então Amã quer matar Mordecai. E ele está na casa dele pensando: vou arrebentar com aquele cara que não se dobrou para mim. Só que Deus está lá no céu e está mostrando: eu vou mostrar minha glória. E um dia o rei Assuero perde o sono. E o rei Assuero não consegue dormir. E eu vou fazer aqui uma viagem. A Bíblia não diz isso. Mas eu posso pensar que dentro do reinado de Assuero, com tanto poder que ele tinha, ele devia ter mais do que um livro. Eu não sou tão poderoso e tenho mais. Só do conceito desse livro tem 10. Eu gosto de ler os conceitos que é fininho. Só o Hernandes Dias Lopes tem uns 5. Eu tenho bastante livro lá, graças a Deus. Então eu acho que o rei tinha bastante livro também. Mas por coincidência, a noite que o rei perde o sono, qual é o livro que alguém traz para ele ler? O livro da memória. E por coincidência, quando ele abre o livro, o que é que ele vai ler? A história de quem? De Mordecai. E o homem que livrou ele da morte. Aí ele faz uma pergunta: o que fizeram com esse camarada aqui? Aí alguém diz: fizeram nada. Amanhece, aí o rei nanou, amanhece o dia, Amã está no pátio, e o rei diz: quem é que está no pátio? É Amã. Manda entrar. Amã via com um propósito demoníaco. Qual era o propósito? Matar quem? Não, né? É muito louco isso, tá entendendo o negócio? Você consegue ver Deus mexendo? Aí o rei diz assim:
Amã, bom dia! Tudo bem? Todo dia! Como é que você tá? O Amã já, opa, tô legal! Tô legal! Aí o Amã diz, é comigo o negócio. Aí o rei faz uma pergunta. E a pergunta é, o que deve fazer para honrar um homem que salvou o rei? O Amã deve ter pensado, 1 mais 1 é 2. Sou eu. Não é assim? Sou eu. Mas sabe o que ele diz? Pega suas vestes, coroa, seu cavalo, e dá um rolê montado. Tá entendendo? Vai todo mundo dizer, olha, esse cara aqui tá de braço dado com o rei. Aí a Amã só estava esperando o rei dizer, vai, Amã, pega lá meu cavalo pra você dar um rolê. Quando o Amã dá a ideia, o rei diz, que ideia legal. A partir de agora, pega Mordecai e você vai carregar o cavalo. E você vai andar com Mordecai. Então eu quero te dizer que quando Deus quer cumprir um propósito na sua vida, ele vai mexer as peças. Quando Deus quer cumprir um propósito na sua vida, ele vai mudar os planos. Quando Deus quer cumprir o propósito da sua vida, ele mexe o que é necessário. Ele usa quem ele quer. É por isso que nós não podemos entender Deus. Porque Deus faz coisas absurdas. Eu ouvi uma frase hoje muito linda. De ver o extraordinário no natural. No normal. Então aquilo que é normal, Deus pega e transforma no extraordinário. Porque ele é Deus. Deus faz como quer. E de repente, Deus tira o sono de um homem para livrar da morte um servo dele. Deus faz um rei não dormir simplesmente para livrar da morte um servo dele. E eu queria dizer isso para você, porque essa palavra tem queimado no meu coração desde terça. Deus move as coisas para cumprir e para executar e fazer aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Descansa nele. Confia nele, porque ele vai fazer. Ele vai mexer, ele vai operar, ele vai abrir, ele vai mudar de lugar se for necessário, mas ele faz porque ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe, para encerrar essa história aqui? A Amã tinha feito uma forca. Sabe quem morreu nela? Ele mesmo. Você pode olhar para isso aqui e dizer uma coincidência. Mas você pode olhar para isso aqui e você vê o teu Deus trabalhando em favor dos seus filhos. E se ele fez com Mordecai, ele faz com a gente também. Porque ele continua sendo Deus. Lembre-se, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Uns 2 ou 3 meses atrás, o Fábio começou a me perguntar toda quinta, sábado e domingo. Vamos no retiro? E eu falava, não sei, né? Tá difícil aí, crise, não sei o quê, 300 reais. Não sei, não sei. E foi nessa de não ser um bom tempo. E umas 2 semanas antes de a gente ir pro retiro, eu trabalho na Uber, né? Então eu trabalho com o celular e meu celular quebrou. E aí eu levei lá pra arrumar, eles falaram, não, peguei na sexta-feira. Eu falei, não, na segunda-feira você busca. E isso na segunda-feira foi pra terça, foi pra quarta, foi pra quinta, e nada do meu celular ficar pronto. E aí eu cheguei na quinta-feira aqui, antes do retiro, aí a Glaucia me chamou pra conversar com o Fábio também, e eles perguntaram, você vai no retiro? Eu falei, meu, eu tô orando. Eu lembro que na primeira vez que o Fábio me perguntou se eu ia e eu disse que não, eu falei assim, só se eu achar dinheiro na rua. Aí ele falou assim, então se você achar 10 centavos, você vai? Eu falei, 10 centavos não, né? Aí ele falou assim, eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da onde move. E aí eu falei pra eles, meu, eu não tô conseguindo dinheiro, eu queria trabalhar e não consigo. Porque meu celular quebrou e eu não tenho como conseguir dinheiro desse jeito. O diabo tá me roubando. E aí a Glaucia fez uma oração, e aí no domingo, não tô dando bronca em ninguém, tá? Mas eu fiquei bem constrangido, todo mundo ficou, e aí, Pedro, vamos no retiro? Vamos no retiro? Tipo, a igreja inteira, e aí, Pedro, vamos no retiro? E eu, tipo, não sei, o Fábio me chamou pra conversar, e mesmo assim não dava. E aí, no final do culto, eu fui e dei o nome pro pastor, eu não sabia se eu ia poder ir. Mas eu falei, põe meu nome aí. É quinta tem 4 dias, né? E aí de noite 2 irmãos falaram assim, a gente vai fazer um retiro. E eu falei, beleza. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí
Eles falaram, ó, só não tem como você ir. Você arranjar a carona. E eu mandei a mensagem pro Efraim, perguntei assim, cara, tem lugar no seu carro pelo retiro? Aí ele falou assim, pra você ter o carro inteiro, cara. Eu falei, beleza, né? E aí a gente foi no retiro e, nossa, pra mim, eu nem sei dizer o que foi aquele retiro. E é o que você falou, eu vi Deus mexendo cada peça. Eu tava orando, eu sei, mas talvez eu não tava orando com tanta força, com tanta fé, mas mesmo assim ele foi lá e ele mexeu tudo que tinha que mexer. Ele fez tudo se acertar, ele fez tudo acontecer para que eu fosse nesse retiro. O diabo que estava tentando segurar meu celular para não trabalhar no culto que a Glaucia ministrou, ele foi humilhado na frente de todo mundo. Porque eu tenho certeza que na hora que eu fui lá, eu fui liberto de tudo aquilo que ele me prendia. E no dia seguinte o Fábio falou para mim na administração de manhã, o que aconteceu com você, cara, no culto? Ele falou, eu te vi rolando no chão. E eu falei, na hora que eu caí a primeira vez, a única coisa que eu ouvia era, você tá livre, você tá livre, você tá livre, você tá livre. E depois o pastor veio orar comigo e aí eu não lembro mais de nada. Mas eu lembro de acordar no chão, isso aí. Mas eu sei que assim, Deus, ele me mexeu cada peça, que nem você falou, ele mexeu cada peça. E o inimigo que estava querendo me prejudicar e não me deixar ir nesse retiro, ele foi humilhado aquele dia. Glória a Deus. Paz, igreja. Moça, qual o seu nome? Jocos. Clara, na hora do louvor, eu vi uma folha, um documento. E eu vi, tipo, o Senhor segurando a mão de quem tem que assinar esse documento. O Senhor liberando algo, algo jurídico, alguma coisa que precisa ser liberada. O Senhor está assinando. Eu não sei se faz sentido isso para você, mas eu vi, estou vendo nitidamente isso sobre a sua vida. Amém? E o Senhor tira preocupações. Seu coração está com muitas preocupações. Coisas que você precisa resolver e você fala, como que eu vou fazer? O Senhor fala, como o pastor ministrou, descansa. Porque eu já estou resolvendo tudo. Apenas continue me buscando, me adorando. E você vai testemunhar para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Gostei do sorriso, já mudou. Aleluia. Na terça-feira, estava vindo também pensando em compartilhar rapidinho o que eu ministrei lá na Extensão Sul, porque o Senhor falou sobre discípulo, sobre ser discípulo, né? E a diferença. Quando o Senhor Jesus ele estava falando com a multidão, as pessoas tinham que se acotovelar, né? Ir atrás do Senhor. Às vezes não conseguia ouvir direito o que ele estava falando. Mas os discípulos, a Bíblia diz aqui, ó, em Marcos 4, né? Que ele falava em particular. Eles tinham dúvidas, né? Depois vocês podem ler os textos de Marcos, que tem vários exemplos. E era no particular. Senhor, ensina para mim, eu não entendi. Aí o Senhor ia lá no tete a tete. Para a multidão, o Senhor Jesus disse, para eles eu falo em parábolas. Para você, meu discípulo, eu te dou a conhecer os meus mistérios. E é assim que o Senhor quer que a gente ande, né? E aí eu falei várias coisas sobre o Senhor nos dar instruções. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu vou compartilhar, é a questão de seguir certinho as instruções que Jesus dá. Porque aí não tem como errar, não tem como dar errado. Abra comigo lá em Marcos 11. Marcos 11, que fala quando Jesus entrou, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, quando eles se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o.
Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, sempre tem um para reclamar. Que fazeis soltando o jumentinho? Olha, gente, esse versículo 6. Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Se de repente eles tivessem, até aí, se eles não tivessem falado como Jesus disse, ou tivessem duvidado, ou tivessem tido medo, eles não vão deixar, não ia acontecer. Mas, como eles falaram certamente, certinho como Jesus disse, claro que deu certo, né? O então significa que, por isso, porque eles seguiram as instruções, deixaram ele levar. E o Senhor Jesus entrou, foi aclamado. Então, essa é a diferença. Quando nós somos discípulos, e nós somos pela graça, e nós ouvimos, o Senhor fala com a gente, Ele dá as instruções. A Bíblia diz, né, nos Salmos, sobre a minha vista te darei conselho. E Ele fala, Ele tem prazer em dar as instruções, e dá certo. Eu quero dar um testemunho, também não quero... tem mais pessoas para ministrar hoje aqui. Na semana passada, na terça passada, eu estava dando aula para um terceiro ano e uma aluninha, ela estava muito quieta, que não é normal, né? Na aula de educação física eles pegam fogo, né? Tem que mandá-los ficar quietos para ouvir as instruções. Glória a Deus. E ela estava lá quietinha, a Vitória. E ela estava, eu estranhei. Aí eu fiquei observando, e aí, glória a Deus, o tempo parou e eu fui lá falar com ela. Tudo bem? O que está acontecendo? Ela começou a chorar. Só de eu perguntar. Chorando, uma criança de 9 anos. Chorando. E aí ela disse assim, a minha madrinha não pode mais me ver. Porque a minha avó diz que ela está de ressaca e ela não consegue nem andar. Então, essa é a realidade dos alunos. Eu trabalho na comunidade da Alba, a escola, é bem na comunidade. Meus alunos são da comunidade, eles têm uma realidade terrível mesmo. Eles veem o pai usando drogas pesadíssimas na frente dele, vê o pai espancando a mãe, vê a mãe e o pai usando drogas juntos, tendo relação sexual ilícita na cara dele, no colchão que a criança dorme. É cada caso que eu falo, Senhor, né, misericórdia. Os alunos são violentos, chegam na escola às 7 horas da manhã embriagados, drogados, e o Senhor não me permite pedir remoção, porque todo final do ano o professor pode pedir remoção da escola. O Senhor não permite. Estou lá desde 2009, o décimo ano, 2009, né? Então, já estou lá desde então, e eu sei que eu tenho uma missão ali, e eu tenho orado, porque uma vez eu estava dando aula aqui no Ipiranga, na comunidade do Boqueirão, o pastor José vai lembrar, por causa de uma aluna que estava a mãe doente, por uma oração, nós entramos lá na comunidade, fizemos um trabalho lá, né, de evangelismo, a igreja toda se mobilizou, mas lá na Alba o Senhor ainda não me deu a porta, ainda não aconteceu. Mas lá na escola, eu tenho tido algumas oportunidades. Voltando então lá na aula da minha aluna, eu orei com ela. Falei, Vitória, vamos orar, porque o Senhor Jesus ele vai fazer um milagre. Vamos orar? Aí eu orei pela tia dela e pela mãe dela também, que há dias ela não via a mãe. E chorando. Vai saber por quê. Sobre a mãe ela não me disse o motivo. Disse sim, porque a mãe tinha ido morar com o namorado. E deixou ela. Orei. Tudo bem. Aí ela voltou para a aula, o Senhor Jesus deu paz, né? E nessa terça, ela estava lá na aula, toda feliz. Falei, e aí, o que aconteceu? A minha madrinha foi na minha casa, andando. Eu falei, quem que curou? Ela falou, foi aquela oração, né, Falei, foi Jesus que curou. Aí ela ficou olhando assim, é mesmo, foi Jesus, realmente ela estava curada. E aí, o Senhor é tão tremendo, porque a aula acontecendo, e aí o tempo para, gente, é sobrenatural. Vocês estavam lá no Singapura, vocês sabem como as crianças ficam. Não dá, eles querem na quadra, eles precisam de você ali. O tempo para, não acontece nada. Aí ela estava ali, eu falei o plano de salvação para ela,
E aí chegaram mais 3 meninas da mesma idade. Todas ouviram. E aí eu disse, vocês querem receber a Jesus? E aí elas, sim, nós queremos. E as 3 oraram, entregaram o coraçãozinho delas para Jesus, com entendimento. O Espírito Santo testificou, elas estão entendendo. Se eu pudesse, eu carregaria todos aqui para a igreja. Mas eles têm condições subhumanas. Eu acho que não tem dinheiro nem para comprar um pão, quem dirá pegar um metrô. Mas eu sei que a semente foi plantada. Elas são do Senhor Jesus. E o resultado é com o Senhor. É com o Senhor. Então é o testemunho mesmo, porque nós somos ferramentas, como nós aprendemos do retiro. E ele usa quando e como ele quer. Né? E às vezes acontecem coisas lá naquela comunidade da Alba, lá na escola, e o Senhor tem me usado para orar, para levar uma palavra de conforto. E às vezes eu não dou testemunho, mas não é uma coisa assim banal. É o Senhor Jesus agindo. E enquanto Ele quiser, eu estou lá para que Ele me use. Glória a Deus. Abra, por favor, em Atos, capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurar... Nossa, Cebolina foi. Procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, aí começaram a causá-la, né? Aí, verso 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. É Jasão que fala? Não é Jason, não, é Jasão. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E aí eles foram libertos. O ponto é esse verso aqui, o verso no final do 6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eu acho que estamos todos ainda sob o efeito do acampamento. Quem foi, quem teve a oportunidade, ainda está revivendo e relembrando as coisas, enfim. E nós falamos no domingo sobre colocar a capa na água para ver se o mar vai saber aquelas coisas todas. E nós estamos indo, eu falo, nossa, porque mesmo eu sei que não vai, mas você vai também para ser Água da Rocha. A gente vai para Araraquara esse final de semana. O pastor José vai para onde, pastor, com o pessoal? Eles vão para Alfenas. Pastor, o Vitor vai para Votorantim. Nós vamos sair esse final de semana, alguns de nós. E eu espero que vá conosco essa unção que a gente recebeu lá. E que a gente seja isso que transtorna o mundo, que chegue em Araraquara, que chegue em Votorantim, que chegue em Alfenas, que essa unção vá conosco. Irmãos, eu não sei. Aconteceu uma coisa. É difícil para dizer falar. Alguma coisa aconteceu nesse acampamento. A gente estava bem esquisito lá. E eu não quero mais voltar para trás, não, gente. Nós recebemos coisas extraordinárias. E agora eu estou com solução. Eu quero ver o que vai acontecer em Araraquara. Eu quero dar testemunho do que Deus fez. Então, eu queria que você se colocasse de pé, porque eu creio que o Senhor quer dar a todos nós oportunidades para nós colocarmos em prática a unção. Lembra da lei do uso? Quanto mais você usa, mais você recebe. Então, essa unção maior, nós vamos pôr ela em prática. E você vai receber ainda mais, porque é inesgotável, gostoso isso, nunca vai acabar, pelo contrário, tem mais. Então eu queria que você erguesse as suas mãos e você orasse por Araraquara, por Alfenas, por Votorantim, o Vitor, a Marina, acho que a Priscila vão,
E por São Paulo também, para que nós sejamos esses que transtornam a Vila Mariana, para que sejamos esses que transtornam Diadema, né, Jennifer? Para que sejamos esses que transtornam lá o bairro de Santo Amaro e onde você mora, para que você seja esse que transtorna, mas que leva a palavra de Deus e que muitos creiam. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que nós temos recebido esses dias. Nosso coração se alegra tanto, Senhor, tanto, 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 porque nós tínhamos uma expectativa tão alta, nosso coração estava tão cheio de expectativa, e o Senhor nos deixou como quem sonha, o Senhor nos deixou de boca aberta, o teu Espírito veio de uma maneira tão extraordinária que é difícil traduzir em palavras, mas algo desceu sobre nós, e como nós cantamos profeticamente essa noite, minha vida nunca mais será igual, nunca mais será igual. E nós te agradecemos por essa certeza. Pai amado, que essa unção maior, essa unção que está sobre aqueles que transtornam o mundo, chegue em Alfenas, chegue em Araraquara, chegue em Votorantim, chegue nas nossas casas, nas nossas ruas, chegue por onde passarmos, que fique um rastro da presença de Deus, e que o novo do Senhor se estabeleça, e que isso seja traduzido em almas, em frutos, em glória, e que redunde ao teu nome, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nosso coração se alegra, nós somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer esses dias. Alguns irmãos vão para Atibaia no final de semana, alguns vão para Praia Grande, São Vicente. Amanhã temos coisas para fazer, Senhor. E eu quero apresentar já o que foi falado hoje na reunião pastoral diante da tua presença, Senhor. Há um trabalho a ser feito, Jesus. O Senhor tem movido os líderes desta casa, o pastor de Crã, o pastor Fábio, nessa direção. E nós queremos não só apoiar, mas nós queremos ser esses braços que vão, essas mãos que abençoam, esses pés que caminham, levando o evangelho. Nós queremos, Senhor Jesus, ser instrumentos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, tirar um pouquinho correndo. Pais, irmãos, glória a Deus, consegui chegar a tempo. Duas coisas, né? Uma palavra que eu fiz, estou fazendo leitura diária e tocou no coração para compartilhar com vocês. E um outro testemunho. A palavra é em Marcos 2, versículo 9. Aqui no versículo fala: qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. A gente sabe o quanto que poucos, né, que está falando aí na Bíblia, mas relatam que ainda foram muitos mais milagres que Jesus fez quando estava aqui na Terra. E Jesus falou que obras maiores a gente fará também em seu nome, né? Quando ele foi, ele mandou o Espírito Santo para habitar no nosso coração, na gente. Então, o que eu oro, sabe, e peço, não só para mim, mas para todos nós, que a gente tenha ousadia para falar com uma pessoa na rua, que a gente tenha ousadia para entregar a palavra do Senhor, entendeu? Pregar o amor como Jesus pregou naqueles tempos, que a gente tenha essa ousadia também, né?
E não tenha vergonha, aborda a pessoa. Meu, se Deus der a direção, vai lá, não fica com vergonha, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente estar pregando, porque o mundo tá perdido. Né? Tem muitas pessoas lá fora que realmente estão precisando desse amor, que não conhecem. A gente conhece. Né? A gente está aqui um dia após o outro, aprendendo com o Senhor, vindo, buscando. Então, acho que é injusto da nossa parte só ficar com isso pra gente. Acho que tem tanto conhecimento, tem tantas pessoas aí com sede, né? E eu vou entregar isso para vocês. E a segunda parte, né? Que eu e minha esposa que a gente costuma falar que Deus mima a gente. Eu estava trabalhando, né? Estou trabalhando lá, estou como um PJ e meu chefe acabou de me chamar falando que segunda-feira tem a proposta para mim ser efetivado no trabalho. Glória a Deus. Realmente Deus tem propósitos nas nossas vidas que a gente não entende, mas a gente não tem que entender, como foi falado aqui. A gente tem que obedecer. E foi muito difícil para mim não ter ido no retiro. Foi uma coisa que machucou muito. Também briguei muito com Deus, como a Selma falou, eu também reclamei muito com Ele, mas eu não entendi os propósitos que Ele tinha. Nós não fomos para o retiro, mas nós fomos para uma chácara com a minha família. E nós não íamos, porque também não tínhamos condições de pagar lá também, porque cada um pagou a parte, ajudou, enfim. E minha prima chegou e falou assim, não, eu quero vocês lá com a gente. É família, foi toda a família junto. E eu vou pagar para vocês e quero vocês lá. Tá bom, então vamos. Mas a gente não entendia os propósitos que Deus tinha para nós lá. E Deus tocou no coração do Lipe de preparar uma ceia judaica. E ele foi, fez, fomos, compramos todas as coisas para a ceia. E, queridos, como a Glau falou, colocar a capa, Deus também transtornou com a presença dele lá no domingo. Foi a presença sobrenatural do Senhor. Faz 17 anos que eu casei, que eu perdi a minha irmã. Antes disso, a gente orava muito por a salvação do meu primo, um dos mais novos. Faltava ele na família para aceitar Jesus. E a minha irmã não pôde ver, mas eu pude ver ele aceitando Jesus. E o derramar de Deus ali foi tão grande. Deus tomou o Lipe de uma forma tão sobrenatural que a gente viu, era todo mundo chorando. E eu pude ver o meu primo tomando a primeira ceia com a gente ali. Foi um presente de Deus e depois eu entendi. Deus precisava restaurar algumas coisas, família. Eu entendi por que ele foi lá. E quando a gente às vezes está muito em família, às vezes sai confusão e tal. Não teve nada. Foi uma paz e uma presença, todos falando de Jesus o tempo todo. Na sexta, no sábado e no domingo. Então, se a gente obedecer, ele opera. E ver todo mundo chorando e sentindo a presença, eles não queriam acabar aquele momento. Dividimos o cálice, trocamos, e eu vi Deus restaurando a aliança na minha família. E eu glorifico a Deus, que da parte da família da minha mãe, todos já aceitaram Jesus. Bom, só continuando do que a Kelly falou. Na terça-feira antes do retiro, o pastor Licran colocou um texto no Skype falando: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Depois falando, versículo 20, eles tendo partido pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam.
Eu também não entendia por que a gente acabou não indo pro retiro, né? Como a Kelly disse, Deus tocou no meu coração de fazer a Páscoa judaica. Não só a Páscoa judaica, né? Eu fiz a Páscoa judaica, mas eu trouxe cada elemento para Cristo, né? Para nossa situação, não toda a Páscoa, né? Porque a gente sabe que a Páscoa judaica, só a mesa são mais de 30 elementos, não ia dar para fazer os 30 lá. Mas quando eu estava estudando a Páscoa, eu recebi um e-mail de um judeu falando que com 7 elementos você já consegue fazer a Páscoa completa. E explicar a Páscoa, no mínimo para as crianças. E eu comecei a Páscoa ali falando exatamente isso. Às vezes a gente está fazendo a Páscoa sem saber o que é a Páscoa, né? Sem saber onde começou tudo. E depois do que a Glaucia falou e depois do que eu ouvi do retiro, de alguns vídeos do YouTube, alguns a gente conseguiu assistir de lá mesmo, vendo que a unção está no nosso DNA. Quando eu falo nossa, eu estou falando da nossa igreja. A unção é comigo. Você pode falar o mesmo. Quando acabou a celebração, a explicação da Páscoa judaica, a gente fez a ceia, né, com os cálices e o pão, com matzá para todo mundo. Uma sujeirada. Né? Fiz todo mundo comendo. Raiz fortes. Todo mundo comeu. Já lembrava, pessoal, quando você for pecar, você lembra dessa raiz forte que está ardendo em você? Lembra dessa? Né? Mas quando acabou, todos, não vieram falar assim, nossa, que legal que eles fizeram. Eles vieram falar assim. E aqui tinha presbiteriano lá no meio, tá? Presbiteriano, tinha uns meio batista. Assim, nossa, Lita, que unção que tá aqui. Essa foi a palavra. Não foi legal. Teve gente que falou assim, cara, obrigado pela explicação, pela aula que você deu. Assim, pela unção que ficou na família. Tá? Então, vocês tenham isso em mente. Aonde vocês forem, a unção está com vocês. Façam ela se manifestar aonde vocês estiverem. Em nome de Jesus. Rapaz, completando o que o irmão falou, hoje bateu na minha porta 2 pessoas, né? Pedindo coisa em casa. Bom, lá é todo dia. Todo dia vem ver, tio, tem um café, tem um açúcar, tem um fubá. Aí uma velhinha, uma senhora mesmo, veio pedir um fubá. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho um fubá, tá até aberto. Aí eu dei o fubá para a senhora, mas não falei nada. Aí veio aquele negócio, você não falou nada. Né? Vou ficar guardando para mim? Tem que passar, né? Aí, falei, Deus, me dá outra oportunidade, né? Mas não deu uma hora, tocou outro. Um senhorzinho veio de Taubaté para cá. Me falaram que tem uma obra aqui, tem uma obra lá perto da minha casa mesmo. Tem trabalho, não sei o quê. Eu vim só com o dinheiro da passagem, chegou lá, não tinha nada. E eu não tenho um dia nem para voltar, tenho uma filha de 1 ano e meio, não sei o quê, papapá. A senhora tem alguma coisa, né, para dar, não sei o quê? Tem algum dinheiro? Ele estava com dinheiro na mão, assim, dinheiro, assim, uns 30, 40 reais, eu vi na mão dele. Eu precisava de dinheiro para comprar passagem para voltar para casa. E eu vi a sinceridade do coração do rapaz, né, porque vai muita gente que a gente vê que é gambela. Aí eu entrei, comecei a procurar as 4 leis. Ai, meu Deus, onde tem 4 leis que eu tirei da bolsa? Levei lá e aí eu pude falar para o rapaz, né?
do amor do Senhor, ele falou assim, minha mãe, ela é evangélica, da Assembleia. Eu falei, glória a Deus, então eu posso fazer uma oração pelo Senhor? Aí ele falou, pode. Na hora ele fechou o olho e eu orei para o Senhor abrir as portas para ele poder voltar para a casa dele ainda hoje. E eu vi que o rapaz creu, ele creu. Eu entreguei as 4 leis e agora os resultados é com Deus. Ele falou que já tinha o Senhor no coração, né? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. O José veio pedir assim, Fábio, você ora de novo por nós? Eu oro. Então vem aqui também. Venha, Thelma. Vem aqui na frente também. O resto tá proibido de sair, viu? Porque já tá ficando muito socado isso aqui. Aí. Ok. Vamos estender as mãos aqui. A Thelma, o José e o pessoal do coro está indo para Alfenas, é isso? Lá está indo para Cara, né? Amém. Também. Vamos erguer nossas mãos. Senhor, nós te agradecemos porque na sua bondade, na sua misericórdia, o Senhor tem aberto portas para nós levarmos a tua palavra e um pouco do muito que o Senhor tem colocado dentro dessa igreja, desse pedaço do teu corpo, Senhor. Nós somos um fragmento do corpo do Senhor na terra. Nós louvamos porque não temos mérito nenhum, mas o Senhor é tão gracioso conosco. E o Senhor tem nos dado da tua unção, da tua graça, para levarmos adiante, Senhor, o teu reino. Nós queremos enviar nossos irmãos aqui, rogando que o Senhor os guarde na ida e na volta, que o Senhor os cubra com o teu sangue, que o Senhor guarde, Senhor, a língua de tropeçar, guarde os corações, Senhor, guarde os pensamentos, guarde, Senhor, cada ação, porque estamos representando o Senhor diante de todas as pessoas que estiverem à nossa frente. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, que encha, Senhor, aqui o José, a Thelma, o Nau, a Gláucia, toda a equipe que vai com a Gláucia, Senhor, o Vitor, a Marina, o Efraim, Stephanie. Eu quero pedir em nome de Jesus que a tua mão boa conduza, Senhor, em segurança, que traga em segurança e com feixes, Senhor, com molhos, com vitórias e com testemunhos para contar, Senhor. Nós vamos fazer a tua obra e nós queremos pedir a tua chancela, a tua assinatura também, Senhor, em tudo aquilo que nós vamos fazer. O teu nome seja glorificado. Que convém que todos nós diminuamos e que o Senhor cresça, e que o Senhor apareça sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Continue com as mãos erguidas aí, nós vamos nos despedir. Senhor, obrigado, porque o Senhor está aqui. O Senhor está nesta casa, nós adoramos o Senhor e nós te louvamos porque o Senhor é muito bom, porque a tua misericórdia é para todo sempre. Nós vamos nos despedir, mas pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos acompanhando hoje, amanhã, depois. Domingo o Senhor nos traga aqui para nos reunirmos, adorarmos o teu nome, Senhor. Faça o teu nome grande no nosso meio, Senhor. Dá-nos mais da tua presença, da tua unção e ousadia para levar o teu reino adiante. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Pode aplaudir o Senhor aí. Glória a Deus.